O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cobrou que os recursos prometidos pela União sejam enviados ao Estado para ajudar na reconstrução das cidades depois das enchentes deste ano. Na entrevista concedida ontem, Leite também disse que está cansado de aguardar pelas promessas e ações do governo federal. E claro que a gente gostaria de fazer ainda mais em relação à economia do que somos capazes, mas a gente sabe que boa parte dos recursos no Brasil é concentrado na União. A arrecadação se concentra em Brasília. E, infelizmente, Brasília não nos alcançou tudo o que nós precisamos até agora. Por isso, nós estamos fazendo um esforço enorme aqui do governo do Estado para colocar do nosso próprio tesouro recursos para alavancar financiamentos e investimentos no setor privado. E por isso que nós, depois de aguardarmos muitas promessas que foram feitas, que inclusive retardaram a nossa ação, porque em muitos momentos disseram, não, vai vir um recurso a mais, não, o governo vai colocar um pouco a mais para poder compensar ali, veio 30 milhões para o Banrisul, mas deve vir um novo anúncio, e ficamos esperando, né, porque se afinal viria um anúncio outro, nós não colocaríamos o recurso nosso. Porque não faltariam outros lugares para a gente colocar também na reconstrução do Estado os recursos do Estado. Mas nós cansamos de esperar e estamos colocando, então, os recursos do Estado aqui para poder ajudar o setor privado nesse reerguimento. Na segunda-feira, Leite já havia subido o tom contra o governo Lula. Em entrevista à Veja, o governador gaúcho declarou que a ajuda federal, abre aspas, não chega como a propaganda de TV mostra, fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Esse é um assunto que nós não devemos deixar morrer, né, Piotto? Afinal de contas, essas enchentes aí que atingiram o Rio Grande do Sul em maio ainda deixam um rastro de destruição no estado. Muita gente segue desabrigada tentando reconstruir a vida depois dessa calamidade pública. E a gente vê aí o governador Eduardo Leite reclamando da liberação, da lentidão na liberação dos recursos federais e também da dificuldade de acessar programas que foram anunciados aí pela União de Emprego e Renda para que o Estado possa realmente se recuperar da calamidade pública. Ele ainda reclama da questão da concentração de recursos da União e que o dinheiro não chega na ponta para quem precisa. Paula, boa noite, Ana, boa noite, Augusto, Cauti, a todos vocês que nos acompanham. Em números, para a gente lembrar, a promessa do governo era de em torno de 93 bi, chegaram 19, ou seja, um quinto do valor. Só para dar uma ideia de o governo neste momento é um quinto de participação na reconstrução do Rio Grande do Sul do que ele mesmo havia prometido. O governador Eduardo Leite tem uma concorrência lá e que é exatamente o ministro da Reconstrução nomeado por Lula, o Paulo Pimenta, e até agora o governo não deu essa resposta a essa reclamação pública que fez o governador do Rio Grande do Sul. Mas se a gente retomar lá atrás como foi a reação do governo, a reação efetiva do governo, a calamidade que se abateu sobre o Rio Grande do Sul depois de todas aquelas enchentes, gastou-se muito no discurso, questões climáticas, mudanças climáticas. De efetivo foi um quinto do recurso que precisaria. Porque independentemente das razões, o governo vai querer vender essa tese das mudanças climáticas e tudo mais, você tinha algo que era concreto, não tinha dúvida. Os empresários precisavam de crédito, precisavam de ajuda, o Estado precisava de ajuda, as pessoas precisavam de ajuda. E agora é uma ajuda financeira, inclusive, porque você precisa recuperar os negócios recuperando-se, recupera-se os empregos, recuperando-se os empregos, a renda das pessoas e a autonomia das pessoas. Não, o governo Lula lá atrás já deu a amostra do que seria exatamente a relação dele com o Rio Grande do Sul. Fez marketing, você se lembra daquela cena que nós mostramos aqui? Estava lá o fotógrafo da presidência orientando o Lula como ele devia andar entre os escombros, aquela situação toda. Imagina só, um governo que foi incapaz de montar um gabinete de crise ali, por pelo menos uma semana, logo no começo. O governador Eduardo Leite está entendendo exatamente quem é o governo federal e o que é o PT no governo. Se não é aliado, não recebe. É o que está acontecendo agora. Só que, independentemente de aliado ou não, lá moram brasileiros nascidos no Rio Grande do Sul, que chamamos de gaúchos.
esses brasileiros estão sendo alijados da ajuda federal por incompetência, má gestão, má vontade, ou seja lá o que for. O fato é que o dinheiro não chega e essas pessoas estão dependendo disso. O Estado tem limitação de orçamento, colocou o dinheiro que podia para retomar os negócios. Sem economia retomada não se recupera um Estado do tamanho do Rio Grande do Sul, não se recupera lugar nenhum. Mas tudo vai demorar ainda mais. Põe na conta do Lula, do amor do Lula. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto lembrou, né? Foram 93 bilhões de reais prometidos pelo governo federal, até agora só 19 bi chegaram lá na ponta. E Eduardo Leite disse ainda que as empresas, né, têm encontrado dificuldade para acessar alguns programas que foram também prometidos pelo governo federal, programas para ajudar aí na questão de desemprego e renda. Segundo Eduardo Leite, ele disse que foi anunciado em um programa para 400 mil empregos, mas até agora não chegou nem a 100 mil, segundo o governador. Boa noite. Pois é, Paula, de bilhões de reais que foram anunciados pelo governo, que foram prometidos, muito menos chegaram. Aliás, não chega nem a bi, se a gente fizer a conta de fato no detalhe. Porque esses 19 bilhões aqui, em tese, já chegaram no Rio Grande do Sul, foram apenas empréstimos. Antes de tudo, boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotto. A gente pega o governo federal, anunciou em pompa magna 90 e tantos bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Mentira, não eram 92 bilhões. Depois corrigiu a promessa, 50 bilhões. Também mentira, fez um PowerPoint também completamente errado, a gente até desmentiu aqui ao vivo no Oeste Sem Filtro, e a BBC, depois que a Oeste falou disso, também foi lá e disse que era uma mentira. Não era dinheiro novo, eram empréstimos, ou seja, era dinheiro que as empresas e as pessoas deveriam reembolsar para bancos públicos, eram adiantamentos de impostos ou outras medidas que não iriam impactar, não era dinheiro novo, vamos dizer assim. Nesse dinheiro, nesses 50 bi prometidos, também estava o famoso leilão de 1 milhão de toneladas de arroz que o governo iria fazer e que não fez porque encontraram maracutaias, né, encontraram suspeitas, né, de irregularidades, para não dizer roubos, nesse leilão. O que de fato chegou para as vítimas das chuvas? Vamos pegar as contas aqui. Pix Reconstrução, ou seja, aquele voucher de R$ 5.100 para as famílias atingidas. 174 milhões, não bilhões, como o governo quer dizer, milhões com M, tá? Liberação de FGTS, outros 715 milhões de reais. Fornecimento de kits emergenciais e montagens de hospitais de campanha, 282 milhões de reais. Ações de limpeza para as escolas, etc., mais 22 milhões de reais. Somando tudo isso, dinheiro de verdade que chegou, tirando os empréstimos, tirando dinheiro que foi para a conta dos gaúchos e das empresas, não chega a 1,5 bilhão de reais. Muito longe dos 90 e tantos bilhões, muito longe dos 50 bilhões propagandeados. Um mês atrás o Lula foi no Rio Grande do Sul e prometeu outros fantasmagóricos 62 bilhões de reais. Ou seja, evidentemente esse governo não sabe o que está fazendo, não sabe nem os números que está prometendo, porque todos são simples mentiras e não chega nem 1/10 daquilo que foi prometido para o Rio Grande do Sul. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, Rio Grande do Sul pede socorro, e aí a gente está falando aqui em recursos para o Estado, e lembrei de Paulo Pimenta, que foi designado o secretário extraordinário para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Enquanto o Cauti comentava, eu estava apurando aqui, saiu uma informação na CNN Brasil de agora a pouco, que esse cargo foi criado por meio de uma medida provisória que vai caducar em setembro, se não for validado. E é possível, então, que Paulo Pimenta volte a comandar a SECOM, porque, segundo aqui o que foi apurado pela CNN, é que o governo não tem muito interesse, não vai desempenhar muitos esforços para prolongar essa vigência aí de Paulo Pimenta à frente dessa pasta no Rio Grande do Sul, Ana. É o primeiro nome que eu escrevi aqui, Paula, ó, Ministro Pimenta. Exatamente. Boa noite, Paula. Cauti, Piotto, mestre Augusto, muito boa noite, a nossa audiência maravilhosa. É exatamente essa pergunta. O nosso dinheiro pagou o ministro Pimenta com seu colete alaranjado, né, para fazer ali o mise-en-scène todo de eu vou salvar o Rio Grande do Sul.
Ou seja, da tragédia até agora setembro, como a Paula acabou de noticiar, não fez nada, absolutamente nada. E, enquanto isso, nós ouvimos todo aquele discurso do ministro Pimenta, vamos reerguer o Rio Grande do Sul, vamos construir. Nós estamos falando de anos pela frente agora. Nós vamos precisar de anos serão necessários, né? Uma década, quem sabe, talvez, para reconstruir o Rio Grande do Sul, porque foi uma tragédia histórica. Agora, eu vou puxar outra pessoa que não é política, não tem nenhum cargo público, mas se comporta como uma política com cargo público, que é a primeira-dama. Onde está a dona Janja, olhando esse discurso do governador Leite e dizendo, não, peraí, eu vou até aí, eu vou socorrer as pessoas, eu vou ajudar, eu vou conversar com Lula, porque já que o Lula escuta tanto, né, a nossa primeira-ministra Janja, por que a senhora não age agora, diante de uma manifestação como essa, de que o Rio Grande do Sul está esquecido? Mas claro que a dona Janja está preocupada com a credencial das Olimpíadas de Paris. Só lembrando, Paula, a pirâmide de impostos do Brasil, 60% vai para a União, 25% para os estados e 15% para mais de 5 mil municípios. 60% dos nossos impostos para a União. E, no entanto, os mais de 5 mil municípios, eles têm que ficar mendigando. São reféns de um Estado enorme, onipotente, onipresente, que na hora de ajudar, como agora, desaparece. Augusto Nunes, muito boa noite. Gostei do termo da Ana. Eduardo Leite está agora mendigando recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul nesse momento. Boa noite, Paula, Cauti, Piotr, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Eu só não gosto quanto ao discurso do governador, eu não gosto dessa história de você contornar palavras. Não é Brasília. Brasília não atende, é o governo federal. Brasília não faz nada, é uma cidade, tem de tudo ali. É o governo federal, é o governo Lula. Já foram vistoriar lá a tragédia, Lula já esteve lá, Janja, representando o maridão, e o próprio Alckmin foi ou foi substituído pela Janja. Não sei, eles sabem o que aconteceu. Como sabe a imprensa velha. E tanto o governo federal quanto a imprensa velha agem como se já não houvesse tragédia. Tenta achar na primeira página dos jornais ou nos sites, nas edições impressas, nas edições virtuais, tentem achar alguma notícia destacada do Rio Grande do Sul. A tragédia acabou para o governo. E nós ficamos lembrando aqui, porque é uma das maiores tragédias da história e talvez seja a mais mal atendida. É impressionante. Eu, por exemplo, não sei se o governo, ao retirar daquela área o Paulo Pimenta, o nosso montanha, ele está fazendo um favor para o Rio Grande do Sul, está prejudicando a ação. Eu acho que é melhor para o Rio Grande do Sul recolher o Paulo Pimenta, porque aí nós, pelo menos, paramos de financiar o churrasco. Esse não atrasa. Churrasco do Paulo Pimenta, o dinheiro chega na hora, ele vai, almoça, janta, tudo bonitinho. É só esse dinheiro que chega. Nós não podemos esquecer isso e, sobretudo, os gaúchos não podem esquecer. Antes que a tragédia acontecesse, eles estavam com uma campanha muito interessante lá, vinculada à eleição municipal. É PT 0, prefeitura. Agora o PT está justificando essa campanha. Espero que cresça e prevaleça na hora do voto esta campanha. O governador deve exigir que, com todas as letras e citando nomes, que
que o governo cumpra o que prometeu, pelo menos. Agora, se ficar tentando obter isso aí, essa ajuda pela diplomacia, o Lula é absolutamente insensível a qualquer tipo de apelo que não o favoreça. Ele está vendo grande vantagem em dar dinheiro para o Rio Grande do Sul, prefere ficar insultando o presidente do Banco Central, lidando com problemas que não existem, dando dinheiro para deputado. O Lula, não esperem de onde a coisa não virá. Tem que exigir, tem que exigir. Caute, quer fechar? Só queria complementar que, enquanto a Ana falava, me veio à mente uma coisa, que ela falou desse Estado onipresente, onipotente e o governo gaúcho tendo que miguelar, tendo que pedir esmola, né? Isso já hoje é um drama, porque hoje já os gaúchos mandam 44 bilhões de reais a mais do que recebem para Brasília e até agora só receberam 1 bilhão do governo federal no estado de emergência. Com a reforma tributária, vai ser muito pior, porque vai ter um comitê gestor lá em Brasília que vai decidir nesse imposto novo, que vai ser esses 2 impostos, esse IVA dual que vai ser criado, quanto dinheiro vai para cada estado e para cada município. E quem que você acha que vai decidir quanto dinheiro vai para cada estado ou cada município? O representante do estado ou do governo que naquele momento vai mandar em Brasília? Então, se hoje está ruim, com essa reforma tributária que estão aprovando em Brasília, vai ser muito pior. Os estados vão lá passando com o chapeuzinho, pedindo dinheiro, desesperados. E se hoje, com um desastre, uma calamidade como essa, está um caos, imagine daqui 10 anos, com a reforma já atuada, com esse comitê criado, como que vai ser o Pacto Federativo Brasileiro no futuro. Paula, essa foi uma das razões pelas quais São Paulo, que nunca aprovava a ideia da reforma tributária, aceitou. A Câmara votou assim, foi para o Senado desfigurou a reforma, inventou esse comitê gestor, tirou a autonomia dos estados, voltou para a Câmara, agora só na fase de regulamentação, e aí você acredita que dá para achar que o Senado vai melhorar o que já foi piorado na Câmara? Não, ele piorou na primeira oportunidade que teve. Então, essa reforma tributária, ela nasceu morta. Mudança de governo em 2026, ela tem chance muito grande de sequer ser levada adiante, porque ela é muito ruim.